Olá, bom dia, Shalom Adonai, Adonai Shalom. Aqui quem vos fala é o apóstolo Ari Caetano do Nascimento, presidente e fundador da comunidade evangélica cristã de Vila da Penha, Rio de Janeiro, Brasil. E o nosso objetivo nessa conversa não é falar de política, embora o momento que nós estamos vivendo é um momento muito especial. Queremos compartilhar com você uma história bíblica, palavra de Deus, mesmo porque a palavra nos ensina que a história pode se repetir. Será que a história bíblica do passado está se repetindo nos dias de hoje? Qual foi a reação do povo de Deus naquela época? E que se a gente comparar com a igreja de hoje, qual tem sido a reação da igreja de Cristo hoje? Vamos ver sobre isso? Haviam profetas naquela época? Temos profetas nos dias de hoje que podem fazer a diferença, que podem mudar a história. Será que o Senhor está se movimentando através da igreja e na igreja? Será que o corpo de Cristo está se movimentando? Afinal, para que jejuar 40 dias? Para que vigílias de orações, de intercessões? Será que é necessário hoje? Será que as guerras já se foram ou nós continuamos guerreando? O que você me diz? Então, é sobre esse tema que nós queremos conversar com você. Nosso ministério esse ano completou 41 anos. E eu costumo dizer que a nossa história tem a ver com o antes do jejum de 40 dias e o após o jejum de 40 dias, embora a gente tenha sido tão criticado por essa prática. Mas foi o que Deus colocou no nosso espírito, nos nossos corações. E a gente tem procurado cumprir o chamado de Deus, não se desviando nem para a esquerda e nem para a direita. Estamos lutando para permanecermos no centro da vontade de Deus. Então, desses 41 anos, 31 anos, nós dedicamos a intensas orações por um avivamento nacional. 31 anos é uma vida. 31 anos é uma vida, não é verdade? Então, nesses 31 anos, nós tivemos experiências sobrenaturais, experiências poderosíssimas da manifestação da glória de Deus. E nós acreditamos que o Senhor realmente estava nos chamando para algo que aconteceria no futuro. Quando nós começamos nessa prática de jejuns e orações de 40 dias, que tinha a ver com uma decisão muito importante em nossas vidas, minha e na vida da minha esposa, nós não achávamos que Deus ia nos conduzir por esse caminho de atingir esses 31 anos, orando não somente por um avivamento nacional, mas finalmente orando também pelo Brasil.
E isso ocorreu, se não me falha a memória, nos últimos 7, 8 anos, que o Senhor nos deu uma ordem para lavarmos a bandeira brasileira. E eu não entendi muito bem, mas eu procurei obedecer. E quando nós fizemos esse ato profético, o Senhor nos disse que Ele ia lavar o Brasil da corrupção. Que nossa nação seria liberta desse jugo da escravidão, da corrupção. O Senhor ia derrubar os poderosos, que estavam solapando o direito do brasileiro e roubando nossas riquezas. Então, de lá para cá, desses 7 anos, nós também começamos a trabalhar em noites de glória. E nesses últimos 6 anos, 5, 6 anos, eu acredito que nós oramos mais de 150 mil horas de intercessão pelo Brasil, pela igreja, por nossos familiares, por nossos filhos, pelo bairro onde nós estamos, crendo, profetizando e declarando dias abençoados para a nação brasileira. E agora, hoje é dia 5 de outubro de 2022, e nós nos vemos nessa grande batalha entre o bem e o mal. E eu fico alarmado de saber que mais de 40 milhões de brasileiros votaram numa pessoa indigna de sequer ser candidato a presidente da República. E você sabe de quem eu estou falando. Sabemos que o presidente Jair Messias Bolsonaro é homem, como nós. A nossa esperança não está no homem, nossa esperança está no Senhor. Porém, o Senhor levanta homens para cumprir o seu querer e a sua vontade. E o homem que defende pátria, família, liberdade, Deus, esse é o homem que Deus escolheu para conduzir a nossa nação. E nós vamos ficar apenas na oração, apenas na intercessão, ou precisamos agir na prática para vencermos essa grande batalha entre o mal e o bem? Será que a igreja se sairá vencedora? Já ouvi alguém dizer que é possível que Deus queira julgar a igreja no Brasil. Será que nós, como parte da igreja que mais cresce no mundo hoje, vamos passar pelo julgamento de Deus? Será que temos feito coisas tão erradas, tão distante de Deus para merecer o juízo e o castigo de Deus? Será que crescemos e multiplicamos tanto na nação brasileira e ainda assim merecemos o juízo de Deus? Ou Deus tinha um propósito em fazer crescer e multiplicar a igreja no Brasil? Lembrando que a igreja sempre se une no momento da pressão. E, na minha opinião, é o que nós estamos vendo hoje. No meio da pressão, a igreja do Senhor está se unindo. A igreja do Senhor está indo para o joelho, para a intercessão, para o clamor, para a súplica, porque sabemos que há uma possibilidade do Brasil ser feliz. E essa é uma possibilidade bíblica, onde ela diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas, voltando um pouquinho aqui à história, há 31 anos atrás, nas orações de 5 horas da manhã, o Senhor nos deu uma palavra muito forte, muito poderosa. Tinha a ver com a igreja naquele momento e tinha a ver com o futuro também. E essa passagem bíblica
se encontra no livro de Reis, lá aquela história que todos nós conhecemos, do rei Acabe, do profeta Elias e de Jezabel. A meu ver, esse momento da história bíblica é um momento muito semelhante aos dias de hoje. E por que eu afirmo isso? Porque nós afirmamos que estamos vivenciando hoje aquilo que o profeta Elias vivenciou no passado. É simples. O rei Acabe resolveu se casar com Jezabel, adoradora de Baal, uma mulher promíscua, uma mulher que tinha vários homens, uma mulher prostituta, uma mulher que participava desse ritual imoral naquela época e, infelizmente, ela se casou com o rei Acabe, rei de Israel. E aí nós vemos uma porta aberta para que demônios entrassem na nação israelita. Será que nós estamos vendo isso hoje? Pare e pense. Será que nós estamos vivendo a mesma situação hoje? Uma vez que Jezabel se tornou mulher do rei Acabe, ela começou a liberar ordens para que os profetas fossem mortos. Será que você se identifica com os dias de hoje? Ordem para matar os profetas, ordem para fechar igrejas, ordens para calar a boca de homens que falam a verdade, que defendem a verdade, ordem para sufocar a verdade, ordem para que a mentira reine na nação. E foi isso o que começou a acontecer naquela época. O povo de Deus, já temeroso, começou a ficar em cima do muro. Eles não sabiam bem se iam para o lado de Baal ou se iam para o lado do Senhor dos Senhores e Rei dos Reis, aquele que havia os livrado da escravidão do Egito. Impressionante, não? Então nós temos aí essa situação. Os profetas sendo mortos, os profetas sendo assassinados. E não é isso que a gente está vendo no mundo inteiro hoje? A perseguição aos crentes, a perseguição à igreja. Nós estamos numa grande batalha espiritual, uma batalha mundial, eu diria uma guerra mundial. E quem é que vai ganhar essa guerra? Já tivemos muitas batalhas, o desenrolar de muitas batalhas, ganhamos umas, perdemos outras. Mas a grande guerra final, quem vai ganhar essa guerra final? Está escrito, esses são os que venceram, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Os servos do Senhor já são campeões. Então, esse é o quadro. O povo de Deus estava com o coração dividido. O povo de Deus hoje está com o coração dividido entre a direita e a esquerda. O povo de Deus está inclinado a votar na verdade ou votar na mentira. Então, veja o quadro que foi pintado aí quando o rei Acabe reinava, do seu lado Jezabel, essa mulher adoradora de demônios, e o profeta Elias. O que foi que aconteceu naquela época? Um confronto. Um grande confronto espiritual, uma grande batalha espiritual, e é o que nós estamos vendo hoje, uma grande batalha espiritual,
A hora agora, a meu ver, é de clamar, clamar, clamar e liberar orações de comando. Mas o que é isso, apóstolo? Orações de comando? É aquela oração que Jesus fez lá no deserto, quando disse: arreda Satanás e não volta nunca mais. Oração de comando. A Bíblia tem vários textos que nos ensinam a oração de comando, a oração da fé. A oração que chama a existência as coisas que não são como se elas já fossem. Oração de comando. A igreja do Senhor Jesus precisa se levantar agora em oração de comando, porque o céu governa sobre a terra. Oração de comando tem a ver com estar alinhado com o céu, assim como Jesus orou: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas, apóstolo, jejuar para quê? Jejuar 40 dias para quê, apóstolo? Se Jesus já ofereceu sacrifício, existem castas demoníacas que são expelidas pela oração e pelo jejum. Castas demoníacas que são expelidas pela oração e pelo jejum. E quem sabe, se não foi para essa hora que o Senhor nos levantou há 31 anos atrás em jejuns e orações de 40 dias, para que agora nós pudéssemos liberar orações de comando. Porque nós temos crédito no céu. Nós temos crédito diante do trono de Deus. 31 anos é uma vida de intercessão, uma vida de clamor, uma vida de súplica diante do trono do Altíssimo. E surge, naquele cenário, naquela época, o profeta Elias. Será que nós temos hoje profetas como Elias? Valentes, corajosos, que se posicionam? Será que os levitas hoje, os famosos, estão se posicionando? Será que os pastores famosos estão se posicionando hoje? Porque a hora é de se posicionar e sermos influenciadores daqueles que estão em cima do muro, que não sabem se vai para a esquerda, que não sabem se vão para a direita. Elias fez a diferença. Ele fez uma grande convocação. Se hoje no Carmelo nós teremos uma decisão dessa história que nós estamos passando. Se o Senhor é Deus, Ele vai responder a nossa oração. E vai responder de uma forma milagrosa, de uma forma sobrenatural, de uma forma poderosíssima, para que todos saibam que Ele é o Senhor e que Ele reina. Chamou o povo de Deus e fez esse desafio. E o povo disse: essa palavra é boa, essa palavra é interessante. E Elias então disse: se vocês realmente querem fazer a diferença, nós precisamos restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. Restaurar o altar do Senhor que estava em ruínas tem a ver com o nosso Peniel diariamente, tem a ver com a nossa vida de oração. Jesus, depois de orar, a oração da agonia no Getsemane, ele veio em busca dos apóstolos e os apóstolos não conseguiram orar sequer 1 hora. E Jesus orou 3 horas. E quem não ora 3 horas, nega Jesus 3 vezes, que foi o caso de Pedro. Mas eles estavam entristecidos por aquilo que Jesus ia passar e que já havia compartilhado com eles. Oração da agonia. Será que esse é o momento da oração de agonia, a oração agonizante? A oração que se expressa com gemidos inexprimíveis e que toca o céu, que traz a vontade de Deus na terra? Eu creio que sim. E Elias faz essa grande convocação ao povo de Deus.
disse: vamos restaurar o altar do Senhor que está em ruínas. E após restaurar o altar do Senhor que está em ruínas, a vida de oração, nossa vida de oração, nós temos um grande encontro no Monte Carmelo. E ali nós vamos decidir a guerra. Brasil, 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 Igreja brasileira, o Senhor nos chama para o Monte Carmelo, monte da oração, monte da intercessão, e é ali que nós vamos decidir o futuro da nação brasileira. E ainda há tempo. E aí você sabe o desenrolar da história. Quando Elias pega e manda colocar água sobre o altar, e mais água sobre o altar, e mais água sobre o altar que ele havia construído, disse: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus vivo, esse é o Deus verdadeiro. O Deus que responder com fogo. O diabo não consegue responder com fogo. Mas ao som das orações dos profetas, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Criador, vai responder com fogo. O céu se prepara para responder com fogo à nação brasileira. E nós vivenciaremos esse momento tão tremendo e tão espetacular. Porque o Senhor reina. Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele coloca os reis e ele remove os reis. Nada escapa do controle do Senhor. Sua vontade é soberana. Nenhum fio de cabelo cai da nossa cabeça sem que seja da vontade de Deus. E o povo estava ali, com Elias. Elias zombou dos profetas de Baal. Riu da cara dos profetas de Baal. Porque um profeta consciente da verdade, consciente da palavra, ele está tranquilo, porque Deus já revelou a ele o que está prestes a fazer. Elias sabia que ao som da sua oração, o céu ia se abrir, o fogo ia descer e o holocausto naquele altar seria consumido e a glória do Senhor ia aparecer diante dos olhos dos filhos de Deus. Você crê que é isso que vai acontecer no Brasil? Eu creio. Nós cremos e por isso eu estou aqui gravando essa mensagem para você. Espero que você espalhe essa mensagem aos 4 cantos do Brasil. Depois de Elias zombar dos profetas de Baal, Elias diz: agora chegou a vez da minha oração. E acho que Elias falou no máximo umas 50 palavras. Porque quem ora muito diante de Deus, ora pouco diante dos homens. E após a oração de Elias, o céu se abre. Após a oração profética, o céu se abre. Após a oração desse tremendo homem de Deus, o céu se abre. E após as orações da igreja, o céu se abre. E o fogo vem sobre o altar. Deus soberano manifesta a sua glória. E o povo, que já estava há muito tempo sem ver sinais e milagres, ficam como que atônitos. E eles dizem: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. E diz a Bíblia que eles desembainharam suas espadas e partiram para cima dos profetas de Baal. Os profetas de Baal foram todos aniquilados. E a vitória do Senhor se propagou pelos 4 cantos da terra naquela época. Brasil querido, Brasil amado, eu creio que essa revelação que o Senhor nos deu há 31 anos atrás, que tinha a ver com a história da nossa igreja, era uma batalha, uma guerra
para a gente alcançar o que Deus queria que nós alcançássemos, e também por dias futuros. E nós chegamos nesse dia futuro, que é a batalha dos deuses. Qual é o altar que vai ficar de pé nessa nação? O altar do rei Acabe? O altar de Jezabel, da imoralidade, da prostituição, da liberação das drogas, do aborto, do assassinato de milhões e milhões de crianças indefesas? Qual é o altar que vai ficar de pé nessa nação? O altar de Jezabel, da imoralidade, do pecado, da lama, da sujeira, da podridão, da roubalheira? Qual é o altar que vai ficar de pé? Ou é o altar de santidade? Ou é o altar do Deus de Israel? Ou é o altar de Deus de Elias e dos Elias de Deus? Qual é o altar? A batalha está sendo travada. Nós cremos que é o altar do Senhor que ficará de pé. Cremos que a Igreja Nacional, a Igreja Brasileira, não ficará frustrada, porque somos milhões de pessoas clamando, batendo na porta do céu, batendo, 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 e a porta começou a se abrir. Se você se alegrou com essa mensagem, se foi útil para você, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Se você gostou dessa mensagem, vai lá no YouTube do Apóstolo Ari, se inscreva, diga se você gostou, se você não gostou. Convide outras pessoas a entrarem no nosso YouTube e assim você estará nos abençoando. Foi um prazer falar com você. Deus te abençoe. Fique na gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor vos abençoe. O Senhor vos guarde. O Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto e tenha misericórdia de vós, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam sempre, sempre, sempre sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a nação brasileira, pois nós oramos em nome de Jesus, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos, a quem devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Amém.